Meu nome é Ana Paula Almeida e eu estou aqui mais uma vez para fazermos a leitura e a interpretação de um novo texto. Só que antes de iniciarmos nossa atividade, eu gostaria de dar 5 dicas para vocês. Dica número 1. Leia atentamente todo o texto. Sempre que você pegar um texto para fazer a interpretação, a primeira leitura ela tem que ser feita uma leitura por completo, sem pausas. Caso persistam ainda dúvidas, você não conseguiu assimilar todas as ideias do texto, é aí onde entra a dica número 2. Releia o texto quantas vezes forem necessárias. Acredita-se que a quantidade de vezes ideal para você ler um texto e conseguir compreendê-lo em sua totalidade seja pelo menos 4 vezes. A dica número 3 é: grife as palavras que você não tem conhecimento, as palavras que você ainda não sabe o significado. Lembra que nós já falamos em aulas anteriores sobre a importância de sabermos uma grande quantidade de palavras, o significado, a grafia, a utilização dessas palavras dentro de orações? Então, quando você faz a leitura e a interpretação de textos, você consegue aumentar esse seu vocabulário. A dica número 4 é: retorne ao texto sempre que necessário. Você vai responder uma questão. A questão lá está pedindo para você analisar o segundo parágrafo. Retorne ao texto. Vá lá, leia novamente o segundo parágrafo. Você deve retomar o texto sempre que for necessário. Sempre que uma questão se reportar, se referir a determinado trecho do texto, você deve voltar a ele. E a dica número 5 é: pratique a interpretação de texto. Engana-se quem acha que a interpretação de texto tem somente em língua portuguesa. Não, não. A leitura, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela está presente em todas as áreas do conhecimento, seja linguagem, seja ciências humanas, ciências da natureza, matemática, em todas as áreas do conhecimento, nós temos a presença da leitura. E essa interpretação, ela é importante para que haja comunicação. Só existe comunicação quando uma pessoa emite uma mensagem, que é o que a gente chama de emissor, e a pessoa que recebe essa mensagem, o receptor, ele consegue compreendê-la. Então, a gente precisa que haja essa interação entre emissor e receptor para que haja comunicação. E para que haja uma comunicação efetiva, é necessário que a gente consiga entender e interpretar aquilo que nos é falado. Muitas vezes as pessoas conversam sem nem lançar palavras, elas conversam apenas pelo olhar. Você está vendo o seu colega, a sua colega, passou ali uma outra pessoa, você tem algum comentário para fazer a respeito, às vezes você só olha para a sua colega, ela já consegue entender o que você está dizendo com o olhar. Então isso é interpretar. A interpretação ela está presente em toda a nossa vida e ela se faz necessária para que a gente consiga de fato nos comunicar. Então, nós vamos fazer a leitura agora de um texto chamado Mãos, as Mãos. Vamos analisar como é que o autor aborda esse tema, qual a relação entre o título Mãos com o que é colocado no texto. O autor ele vai trazer ideias que se contradizem, são opostas, ou ideias que se complementam. Então, vamos fazer essa leitura atenciosa para, a partir daí, nós iniciarmos a resolução dos itens. As mãos. Que semelhança mais perfeita existe entre nossas duas mãos? E, no entanto, que impressionante desigualdade. Para a mão direita vão as honras, as designações lisonjeiras, as prerrogativas. Ela age, ordena e toma. A mão esquerda, ao contrário, é desprezada e reduzida ao papel de uma humilde auxiliar. Sozinha, nada pode fazer. Ela ajuda, ela apoia, ela segura. A mão direita é o símbolo e o modelo de toda a aristocracia. A mão esquerda, de todas as pessoas comuns. Quais são os títulos de nobreza da mão direita? De onde vem a servidão da mão esquerda? Robert Hertz. O autor desse texto foi um sociólogo francês que foi morto ainda em serviço durante a Primeira Guerra Mundial. Em suas obras, ele utiliza de uma espécie de linguagem mais comparativa, uma linguagem mais de comparação, para trazer elementos da sociedade.
Por exemplo, nesse texto As Mãos, quando ele coloca essa relação, essa impressionante desigualdade entre a mão direita, que dá as honras, que manda, que ordena, que toma, e a mão esquerda, que é desprezada, que vai para um papel secundário, de auxiliar, que não pode fazer nada sozinha, que está ali simplesmente para apoiar, para segurar e para ajudar, quando ele faz essa alusão à mão esquerda e à mão direita, ele está fazendo referência à nossa sociedade. Uma sociedade onde existe aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Lá no final do texto, ele coloca quais são os títulos de nobreza da mão direita, de onde vem a servidão da esquerda. Ele faz o leitor pensar, refletir acerca dessas desigualdades que existem na nossa sociedade e por que elas existem. Quem disse que a mão direita é sim a mão mais importante, a que ordena? Quem disse que a mão esquerda é secundária? E dentro, fazendo uma alusão à sociedade, ele faz a gente refletir. Será mesmo se as pessoas que são tidas como de alta classe, pessoas que são mais privilegiadas economicamente, será se elas não precisam dessas pessoas comuns, das pessoas que não são privilegiadas economicamente, que não têm tanto poder? Será mesmo que a mão direita consegue fazer tudo sem a mão esquerda? Ou será que elas duas se complementam? Então, dentro desse texto, esse sociólogo francês, ele busca descrever uma sociedade desigual, fazendo uma relação, comparando-a com as mãos, com a mão esquerda e com a mão direita. Vamos à resolução dos itens. No item 1, tem assim: de acordo com o texto, é feita uma atribuição à mão esquerda, quando se diz que ela, alternativa A, age, alternativa B, ordena, alternativa C, toma ou alternativa D, apoia. Para você resolver este item 1, retome o texto. Lembrem das dicas que eu dei lá no início. É necessário que a gente retorne ao texto sempre que for necessário. Então, você vai procurar no texto quais são as atribuições da mão esquerda. Essas atribuições da mão esquerda, dentro do texto, elas estão explícitas. Ele coloca dentro do texto, de forma explícita, quais são essas atribuições da mão esquerda. No item 2, a pergunta é: de acordo com o texto, é símbolo de modelo de toda a aristocracia? Alternativa A, mão direita. Alternativa B, mão esquerda. Alternativa C, nobres. Ou alternativa D, servos. Agora, para a resolução do item 2, você vai buscar qual a referência que o autor faz para esse símbolo de modelo de toda a aristocracia. O que é que representa esse símbolo de modelo de toda a aristocracia? Então, você vai retornar ao texto e vai conseguir identificar e resolver esse item 2 facilmente. O item 3, papel atribuído à mão direita, segundo o texto. Alternativa A, ajudar. Alternativa B, designações lisonjeiras. Alternativa C, humildemente auxiliar. Ou alternativa D, servidão. Enquanto o item 1 pedia as atribuições da mão esquerda, no item 3 é pedido as atribuições da mão direita. Lembra da dica que eu falei para vocês? Grifem as palavras que vocês não conhecem o significado, busquem o significado. Então, esse é o momento. Dentre as alternativas, você conhece o significado de todas as palavras que estão nessas alternativas? Caso você não conheça, busque o significado, busque quais são os sinônimos dessas palavras que estão aí no item, do item 3, as alternativas do item 3, porque às vezes no texto não é colocada a mesma palavra do texto para ser colocada na alternativa, mas sim uma palavra sinônima. E o que são palavras sinônimas? São palavras de significação parecida. E o item 4 tem: embora nossas duas mãos tenham uma semelhança perfeita, elas também se apresentam de forma: alternativa A, coincidentes; alternativa B, condizentes;
Alternativa C, desigual, ou alternativa D, igual. Observem que o item 4, ele inicia com essa palavra, embora. Embora nossas duas mãos tenham uma semelhança perfeita, esta palavra embora, ela já vai lhe dar uma ideia de como resolver, de qual alternativa será correta. Embora é uma conjunção que vai trazer uma ideia para esse enunciado. Vai trazer uma ideia para o enunciado que vai lhe ajudar na resolução do item 4. Então, é só retomar o texto, ler novamente o texto com atenção, ter atenção também no enunciado do item, para a partir daí você conseguir assinalar a alternativa correta. A leitura desse texto nos faz refletir acerca da desigualdade. Ao lermos o título, As Mãos, talvez a gente nem imagine que o texto irá tratar sobre esse tema tão atual, tão persistente dentro da nossa sociedade, que é a desigualdade. O autor se utiliza da desigualdade que é atribuída à mão esquerda e à mão direita para fazer uma alusão à desigualdade que existe na nossa sociedade. Você sabia que a justiça é a melhor amiga da igualdade? Isso mesmo. Dentro da nossa Constituição, todos nós somos iguais perante a lei. Infelizmente, essa igualdade ela não se aplica na prática. Mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para a gente buscar essa igualdade. É você tratar o outro, tratar o seu colega, o seu familiar, da forma como você gostaria de ser tratado. Isso, se colocar no lugar do outro, é o que a gente chama de empatia, e o mundo precisa disso. O mundo precisa de empatia. Então, é nosso papel buscar essa igualdade a cada dia. Mesmo que o seu colega, mesmo que alguém que você conheça, não busque, não faça a parte dele, mas você não tem que esperar que o outro faça a parte para que você faça a sua parte. Então, nós temos que buscar essa igualdade. Espero que vocês também tenham colocado em prática as dicas de interpretação de texto que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Dicas estas que servirão para a interpretação dos mais variados tipos de textos e dos mais variados textos que vocês ainda lerão. Afinal de contas, somos todos leitores. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.